Estudantes queimaram Bíblias para desafiar a Deus. Até que algo sobrenatural aconteceu diante de centenas de pessoas, mudando vidas para sempre. O que vou te contar agora não é apenas uma história comum. É um relato real de transformação, de choque e de milagre. Prepare-se, porque nos próximos minutos, você vai ser levado a refletir sobre até onde pode chegar o coração humano quando se afasta de Deus, e até onde vai o amor de Deus para nos resgatar. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva agora no canal e não perca nenhum testemunho real. Meu nome é Gabriel Araújo, e por muito tempo eu fui conhecido como o líder de um grupo ateu da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu era aquele jovem que se orgulhava em desafiar qualquer cristão nos corredores da faculdade. Para mim, a fé não passava de uma ilusão, uma fantasia criada para os fracos. Filho de um professor de filosofia e de uma psicóloga, ambos ateus convictos, cresci ouvindo frases como: "A religião é o ópio do povo." Tive acesso a todos os livros de Nietzsche, Dawkins, Freud, e carregava esses nomes como minhas armas intelectuais. Nas rodas de debates era imbatível. Eu me sentia poderoso ao ridicularizar os colegas evangélicos, mas havia algo que sempre me incomodava. Por mais que eu argumentasse, por mais que eu usasse lógica e ciência, havia uma paz no olhar de alguns estudantes cristãos que me desarmava. Entre eles, uma colega chamada Rebeca Mendes, aluna de serviço social. Sempre depois dos nossos debates, ela sorria e dizia: "Gabriel, um dia você vai descobrir que há coisas que a ciência não pode explicar." Eu ria, claro, mas aquelas palavras ecoavam nas noites silenciosas do meu quarto estudantil. O conflito dentro de mim se intensificou quando minha irmã caçula, Carolina, foi diagnosticada com leucemia aos 19 anos. Ela era meu bem mais precioso. Os médicos do Hospital das Clínicas foram claros. As chances eram mínimas. Foi a primeira vez que senti o chão sumir sob meus pés. Naquele período, em vez de me aproximar de Deus, eu mergulhei ainda mais no ateísmo. Organizava conferências e palestras para atacar a fé. Foi quando tive a ideia mais ousada de todas: realizar um ato público de libertação intelectual. E esse ato seria queimar Bíblias em pleno campus universitário. O plano parecia simples: escolher uma noite movimentada na universidade, reunir alguns amigos e transformar o pátio central em um palco de resistência intelectual. Eu falava em tom de líder revolucionário, mas no fundo havia um vazio que eu não queria admitir. Naquela sexta-feira, às 19 horas, estávamos reunidos. Eu, mais 4 colegas e um pequeno monte de Bíblias compradas em sebos da cidade. Fizemos um círculo improvisado no meio da praça. Alguns alunos começaram a se aproximar, curiosos com a movimentação. Muitos riam, outros apenas observavam. Enquanto risadas ecoavam, alguns jovens da igreja evangélica Nova Vida, que sempre faziam evangelismo no campus, se aproximaram. Entre eles estava novamente Rebeca, a mesma colega que tantas vezes havia me confrontado com sua calma e fé inabalável. Ela me olhou fixamente e disse em voz baixa, mas firme: "Gabriel, você não tem ideia do que está fazendo." Eu, para não demonstrar fraqueza, apenas sorri com sarcasmo. "E você acha que esse livro tem poder? Vamos ver se resiste ao fogo." Acendemos a primeira chama. As páginas começaram a se retorcer. O cheiro forte se espalhou pelo ar. Algumas pessoas aplaudiam, outras filmavam com o celular. Mas algo inesperado aconteceu. Quanto mais as páginas queimavam, mais o clima no ar ficava pesado. Era como se a atmosfera ao nosso redor tivesse mudado. Rebeca e os outros cristãos começaram a cantar um louvor baixinho. Eu tentava ignorar, mas cada nota parecia penetrar fundo em mim, como se uma batalha invisível estivesse sendo travada bem ali.
E então, diante daquela multidão, uma rajada de vento inesperada espalhou as brasas para o lado errado, quase atingindo alguns estudantes. O fogo saiu do controle por alguns segundos, criando pânico entre os presentes. Naquele momento, até os que riam começaram a se calar. Algo não estava normal. Agora eu quero te perguntar: você acredita que Deus pode usar situações de caos para revelar a sua presença? Escreve aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E se essa história já está te prendendo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal onde o milagre começa, porque ainda vem a parte mais impactante. O fogo ainda ardia, quando de repente uma cena completamente fora do comum tomou conta do ambiente. A chama que deveria consumir os livros parecia perder força em alguns exemplares, como se resistissem a ser queimados. Eu olhava incrédulo. Enquanto umas páginas se desfaziam em cinzas, outras permaneciam quase intactas, mesmo em meio ao calor intenso. A multidão ficou em silêncio. O barulho das conversas cessou de uma vez. O vento, que antes agitava as brasas, parou como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Era como se a natureza inteira tivesse se calado para testemunhar algo que estava prestes a acontecer. No meio desse clima misterioso, Rebeca se ajoelhou na frente de todos e começou a orar em voz alta. Não era uma oração ensaiada, era um clamor sincero. Senhor, mostra a tua glória neste lugar. Eles acham que podem te desafiar, mas revela a eles que tu és real. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia autoridade em suas palavras. Algumas pessoas começaram a zombar, mas logo foram interrompidas por um estrondo. Um trovão ecoou, mesmo sem nuvem no céu. O impacto foi tão forte que muitos olharam para cima, confusos e assustados. Naquele instante, um dos rapazes que estava comigo, Rafael, desmaiou de repente, caindo no chão. Corremos para ajudá-lo, mas não havia explicação. Seu corpo tremia e ele murmurava frases desconexas, como se estivesse em transe. O mais impressionante é que ele repetia uma mesma frase, mesmo sem nunca ter frequentado uma igreja. Ele é santo. Ele é santo. O pânico tomou conta do grupo. Alguns estudantes fugiram, outros ficaram paralisados. Eu, pela primeira vez, senti medo de verdade. Não era medo do fogo, nem da multidão. Era um medo profundo, quase espiritual. Algo dentro de mim dizia que estávamos brincando com uma força muito maior do que podíamos controlar. Rebeca continuava orando, agora com mais intensidade, e parecia que o ambiente inteiro havia se transformado. Naquele momento, percebi que aquele protesto não terminaria como eu havia planejado. O campus estava em silêncio, quebrado apenas pelos murmúrios assustados e pelo choro contido de alguns estudantes. Eu, que sempre me orgulhara de ser cético e racional, agora sentia o coração disparar como nunca antes. O corpo de Rafael ainda tremia no chão, e algumas pessoas tentavam acordá-lo. Eu segurava seus ombros, mas o que me assustava de verdade eram as palavras que ele continuava repetindo. Ele é santo. Ele é santo. Essas frases ecoavam na minha mente como martelos. Era impossível ignorar. Eu tentava convencer a mim mesmo que tudo aquilo não passava de histeria coletiva, talvez um desmaio causado pelo calor das chamas ou pela pressão da multidão. Mas quanto mais eu buscava explicações, mais percebia que nenhuma lógica dava conta do que estava diante dos meus olhos. Foi nesse instante que Rebeca se levantou. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma paz impressionante em sua expressão. Ela olhou diretamente para mim e disse: Gabriel, Deus está te dando um sinal. Você pediu provas, e Ele está mostrando que é real. Aquelas palavras atravessaram minhas defesas como uma espada. Eu queria rir, debochar, mas não consegui. Era como se cada argumento que eu guardava tivesse se transformado em pó.
Os alunos da Igreja Evangélica Nova Vida se reuniram em círculo e começaram a cantar novamente. Não era um show, não era uma encenação. Era simples, mas carregado de algo que eu não sabia explicar. E quanto mais eles cantavam, mais eu sentia um peso sair de dentro de mim, revelando um vazio que eu sempre tentei esconder com arrogância e conhecimento. Meus amigos, que horas antes estavam cheios de coragem, agora olhavam uns para os outros, assustados, sem saber o que fazer. Eu também não sabia, mas algo dentro de mim dizia que aquela noite não era apenas um episódio isolado. Era um chamado. E pela primeira vez em anos, eu me peguei fazendo uma oração silenciosa, quase sem perceber. Se o Senhor realmente existe, prova para mim agora. Naquele momento, enquanto minha oração silenciosa ainda ecoava dentro de mim, algo aconteceu que ninguém poderia imaginar. Rafael, que estava desacordado, de repente abriu os olhos. Mas não era o mesmo olhar. Era como se uma luz intensa brilhasse através dele. Ele se levantou lentamente com a ajuda de 2 colegas e falou com uma clareza impressionante. Eu vi Jesus. Ele estava de braços abertos, dizendo que ainda há tempo. O choque foi geral. Muitos estudantes caíram em lágrimas, outros começaram a se ajoelhar. Até mesmo alguns professores que haviam se aproximado para ver o tumulto ficaram sem reação. O ambiente do campus, antes cheio de zombaria e deboche, agora estava tomado por reverência e temor. Eu, que sempre duvidei, senti minhas pernas fraquejarem. Caí de joelhos, incapaz de me manter em pé. Uma força invisível me envolveu e pela primeira vez eu chorei diante de todos, sem vergonha, sem máscaras. Olhei para o céu e sussurrei: Deus, se o Senhor realmente existe, eu me rendo. Nesse instante, uma paz indescritível me invadiu. Não era uma emoção passageira. Era algo profundo, transformador, que nenhuma filosofia poderia explicar. Senti como se todo o peso que eu carregava por anos tivesse sido arrancado. Rebeca se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Ela apenas disse: Bem-vindo de volta para casa. Naquela noite, não apenas Rafael e eu fomos impactados. Vários estudantes procuraram a Igreja Evangélica Nova Vida nos dias seguintes, testemunhando que algo sobrenatural havia acontecido no campus. Aquilo que começou como um ato de rebeldia se transformou em um movimento de avivamento. E eu, que um dia organizei uma queima de Bíblias, passei a segurar a palavra de Deus como meu maior tesouro. Hoje pode dizer que o texto bíblico que mais gosto é esse que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada, de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Essa história revela que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Mesmo em meio ao desprezo, à zombaria e ao pecado, o Senhor continua estendendo sua mão, pronto para transformar corações endurecidos. O que parecia um ato de derrota, Deus usou para revelar sua glória. E se você deseja dar glória a Deus, ore comigo. Senhor, obrigado porque a tua palavra nunca volta vazia. Eu oro agora por cada pessoa que está assistindo a este vídeo, que elas possam sentir o teu amor, experimentar a tua presença e se render ao teu chamado. Transforma vidas, assim como transformaste a minha. Em nome de Jesus, amém. E agora eu quero saber de você. Já viveu uma experiência que te fez sentir a presença de Deus de forma real? Compartilha nos comentários, porque o seu testemunho pode inspirar outras pessoas. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, para que mais histórias como essa cheguem a corações que precisam.